Boa noite a todos. Boa noite aos que estão aqui presentes. Boa noite aos que nos assistem pela internet. E é com muita alegria que mais uma vez a gente faz a abertura do Evangelho, que a casa está aberta, oferecendo o consolo, né, a tranquilidade, a orientação que a gente busca, às vezes, no decorrer do dia tão cheio de tumultos. E como a gente sempre faz, a gente passa os recados da casa antes, né, da abertura do Evangelho. E com base nesses recados a gente vai também lembrando algumas atividades. A casa tem atividades de segunda a segunda, está no site, está ali no nosso mural. Quem quiser, quem for novo ou quiser dar uma atualizada nas informações pode procurar. Nós temos em especial o nosso atendimento de sexta-feira a dependentes químicos e familiares. Temos também de domingo, deve estar começando, espero que rapidamente, o trabalho com a mocidade. Vai ser domingo às 10 da manhã. E quem quiser chegar, quem quiser passar por algum tipo de atendimento antes da palestra, é só chegar um pouquinho antes e passar pelo atendimento. Com relação às nossas cestas básicas, lembrando, né, nós atendemos aproximadamente 80 famílias, o que, como diz o Aquio, para a gente entender o que significam 80 famílias, são 640 quilos de alimento por mês. Então, é bastante. Desses 640, se um traz 1 quilo, fica 639. Então, faz toda a diferença na hora de montar a nossa cesta. E a gente agradece infinitamente a ajuda de todos, porque cada vez que vocês ajudam, que nós ajudamos a casa, é menos uma despesa que a própria casa tem que fazer para estar repondo, para estar compondo essas cestas. Todos os meses a gente precisa de tudo. É que tem alguns meses que precisam de alguns itens com mais necessidade para montar, ou a cesta já está quase pronta, dependendo desse item, ou esse item tem pouco no nosso estoque. Mas a gente sempre precisa de tudo e agradece tudo. Eu vou passar para vocês os itens que a gente precisa agora para as cestas básicas de julho, na ordem que está sendo colocado aqui, mas, de novo, qualquer alimento não perecível que vocês puderem trazer, a gente agradece muito. Arroz, feijão, óleo, leite em pó e açúcar. Então, a gente agradece muito todo o auxílio. E então, acho que os recados são esses. Pulei alguma coisa? Então, tá. Então, a gente vai fazer a nossa prece inicial, antes da nossa palestra. Fechando os nossos olhos do corpo físico, agradecendo ao plano espiritual o carinho, o amparo e a fortaleza que a gente tem. Dentro desses amigos, nós agradecemos em especial ao nosso anjo de guarda, que traz como incumbência acompanhar a nossa existência, as nossas escolhas, dando as melhores orientações. Agradecendo, porque apesar das nossas falhas, Deus olha por cada um e oferece a cada um, a cada minuto, inúmeras oportunidades de se tornar uma criatura melhor. Que as bênçãos de Deus e o amor infinito de Maria por cada criatura possa abrir os nossos corações ainda muito endurecidos para o entendimento, mas sobretudo para a prática, para que a gente transforme essa encarnação na encarnação da prática daquilo tudo que a gente já sabe a respeito do bem, do perdão e da caridade. E assim agradecidos, dizemos ao Pai em silêncio: Pai, Pai nosso que estais no céu e estais em todos os cantos da criação, santificado o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor, de luz e de sabedoria. Seja feita, Senhor, a tua vontade antes da nossa, assim na terra como ela é feita em todos os reinos. O pão nosso de cada dia nos seja dado hoje, o pão da matéria, Senhor, e o pão espiritual. Perdoa as nossas dívidas, do mesmo jeito em que oferecemos a cada dia o nosso melhor, para perdoarmos aqueles que, por ventura, se tornaram nossos devedores. Não nos deixe entregues aos golpes, oriundos das tentações que trazemos no peito, e livra-nos de todo e qualquer mal, principalmente, Senhor, daquele mal que, por invigilância, orgulho e egoísmo, deixamos habitar os nossos corações. Só vossa é toda a luz que brilha no reino, todo o poder e toda a glória, para sempre. Que assim seja, graças a Deus.
Nós vamos então chamar o nosso palestrante para os ensinamentos de hoje, pedindo muita bênção e muita proteção para todos nós. Meus amigos, boa noite a todos, graças a Deus. Gostaria de me apresentar. Meu nome é Afonso Moreira Júnior. Eu venho aqui com muita satisfação, agradecendo a diretoria desta casa, aos seus trabalhadores, a oportunidade de revisitarmos alguns conceitos do Espiritismo que são extremamente importantes para o nosso crescimento na matéria onde transitamos, e o elemento material é imprescindível para a sobrevivência do nosso corpo físico, para a nossa interação com o meio onde nós nos encontramos, mas também para o nosso progresso espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Abençoada a casa como essa, que nos dá a oportunidade, nesta noite fria, mas aonde sentimos a presença do sol das almas, que é Jesus, sempre entre nós. Sempre que o seu evangelho se abre, nós abrimos o evangelho de Jesus respeitosamente, com a intenção de receber do Cristo aquilo que estamos necessitados. Ele se faz presente entre nós. Ele mesmo é quem disse: quando 2 ou mais de vós vos reunirdes em meu nome, aí eu estarei. Nós, espíritas, acreditamos em Jesus, acreditamos nas palavras de Jesus, acreditamos no exemplo de Jesus, que se fez num corpo de carne como o nosso, para estar na Terra, onde nós estamos até hoje, planeta de expiação e provas, para nos ensinar. Bondoso, amoroso, fraterno e celestial professor, ele exemplificou tudo aquilo que ele colocava em palavras, para que nós, num futuro distante, não disséssemos assim: ah, mas ele era um espírito de luz que caminhava pela terra, estava isento de dores e de aflições. Assim é fácil. Quero ver estar no meu lugar com fome, com frio, com sede, com sono, com aflição, doente, aflito. Jesus esteve entre nós, encarnado num corpo semelhante ao nosso, com as nossas mesmas necessidades, na sua imensa humildade, na sua grandeza espiritual, sujeitou-se à condição de mensageiro divino, fazendo-se presente na carne para trazer as leis de amor, exemplificá-las, para que ficassem marcantes na história da civilização. É importante falar do sucesso de Jesus, porque ele foi tão grande que não coube na história. Foi necessário que a história se dividisse antes do Cristo e depois do Cristo. A história está dividida pelo Cristo porque ele vem estabelecer uma nova nomenclatura, uma nova forma de interagir com Deus. Jesus vem para nos ensinar e exemplificar que Deus não é vingativo, que Deus não se vinga daqueles que transgridem as suas leis, que Deus é imenso amor, que nos dá no corpo de carne tantas encarnações quantas forem necessárias para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento espiritual. E para nós espíritas, nós encontramos no livro, que é obra basilar do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, precisamente na questão 625, está assinalado que Jesus é nosso modelo, é nosso guia, é o espírito de ordem mais elevada que já esteve entre nós na Terra. E com Jesus, nesta noite, nós somos convidados pela diretoria desta casa, que nos sugere um livro abençoado, obra paralela às obras básicas espíritas, um livro de autoria mediúnica do espírito Joana de Ângeles, guia, mentora do nosso querido médium, orador, educador, escritor espírita, Divaldo Pereira Franco, que todos nós conhecemos, que
esteve em São Paulo conosco nos últimos dias, nos visitando, nos trazendo os seus conhecimentos, o seu carisma, a fé que transborda de seu coração. E o livro é Desperte e Seja Feliz. Precisamente, nós estamos na noite de hoje com este livro aberto em nosso coração, no 5º capítulo, Enfrentando as Tentações. E o que é tentação? Enfrentar, nós sabemos. Nós precisamos enfrentar os problemas, as dificuldades de frente. Parece um pleonasmo, enfrentar de frente. Enfrentar, a própria expressão já diz. Enfrentar, é estar frente a frente, facear. Mas nós enfrentamos as dificuldades assim? Quando toca a campainha, apresenta-se um cobrador ou um oficial de justiça, a gente diz assim, olha, fala que eu não estou. Fala que eu saí de férias para ganhar tempo, não é? Muitas vezes nós estamos fugindo do problema e nós queremos ganhar tempo. E nós caímos na tentação de falsear com a verdade. Não enfrentamos de frente a nossa problemática, por questões atávicas que carregamos conosco e que, como foi dito na abertura dos trabalhos, que possamos nessa encarnação dar um passo à frente. Se dermos um passo na direção do crescimento espiritual, certamente já teremos feito muito. Dificilmente, quem sabe, seja o nosso caso. A maratona espiritual não foi um passo, maratona dada pelo nosso querido mentor, Dr. Bezerra de Menezes. Quantos passos ele deu nesta vida na direção da evolução espiritual? Ele que dedicou uma vida inteirinha em sacrifício ao próximo. Outro que empreendeu na terra, não um passo, que é o nosso caso, estamos aí tentando dar esse passo, Francisco Cândido Xavier, outra maratona, dedicou a sua existência ao bem do próximo, recebeu mais de 400 livros psicografados, dedicou dia e noite a sua existência em favor do sacrifício, em favor do próximo, em benefício do próximo, amorosamente. As tentações estão por toda parte. Elas são de ordem moral e de ordem material. Enfrentar a tentação significa saber que a tentação nos induz ao erro, ao fracasso. A tentação é aquele momento em que nós somos provados. Ninguém está vendo, não é? Esqueceram uma carteira ali, ninguém está vendo, não tem ninguém, a carteira parece recheada, a criatura abre a carteira, retira o dinheiro, enfia no bolso, deixa os documentos e vai embora. E justifica o furto que cometeu, dizendo assim, não, Deus colocou no meu caminho que era... a minha situação é difícil. Perdeu para a tentação. Perdeu para a tentação. Nós vimos aí, o ano passado, uma situação muito interessante, exemplar, casal de garis que encontrou uma mala com uma fortuna em seu interior. E o que fez aquele casal de garis? Garis, criaturas que nobremente ganham a vida na limpeza pública e que são tão importantes para nós. Nós só descobrimos quão importantes eles são quando eles entram em greve. O lixo se entulha, se empilha, os animais que fazem moradia na rua avançam sobre o lixo, a cidade perde as suas características e vem o perigo das epidemias, das pandemias, que poderão vir dos depósitos de lixo em estado de decomposição, deixados ao Deus dará nas ruas da cidade. Portanto, os garis, os nossos irmãos dedicados à limpeza pública, que ganham nobremente a vida, nos sustentando na profilaxia necessária para que nós possamos viver a nossa vida familiar, comunitária, com garantias de saúde. E veja, qual é o salário que eles têm? O salário é pequeno, é simbólico. E diante da tentação que se apresentou à frente deles, na forma de uma valise,
com aspecto luxuoso, e que naturalmente foi por eles aberta, na tentativa de identificar o seu proprietário, quando nada encontram que identificasse aquele que havia perdido vultuosa fortuna, mas enxergam ali cédulas, não são documentos, não são títulos pecuniários, não são ações ao portador, é dinheiro vivo que poderia ser imediatamente manipulado. Mas aquele casal, de comum acordo, as almas caminham pelo mundo em sintonia por alguma razão, para vencer as tentações, crescer e exercitar a virtude que muitas vezes adormece dentro de nós. E em algumas situações, as virtudes nem adormecem, elas hibernam, como aqueles ursos que habitam as regiões polares, que hibernam, ou seja, dormem, entram em estado vegetativo durante todo o inverno e apenas despertam na primavera. Muitas virtudes dentro de nós estão repousando. E quem sabe, mediante um estremecimento da alma, possam despertar. Outras estão em estado hibernativo, este mais difícil de acordar. Mas tal não foi o caso deste casal, que imediatamente eles próprios contam que sentiram um temor quando viram todo aquele dinheiro. Veja, a alma está num estado de provação ou expiação, não por acaso. Aqueles que vilipendiaram a fortuna no passado, diante dela se atemorizam, porque já cometeram erros crassos em outras encarnações, dispersando recursos que Deus lhes colocou nas mãos. E o casal imediatamente selou a pasta e foi correndo para uma delegacia de polícia mais próxima de onde se encontraram. Qual não foi a surpresa dos policiais, das autoridades, do delegado de plantão, ao receber a comunicação e proceder àquilo que chama-se BO, Boletim de Ocorrência, onde se relatava o achado, a vultuosa fortuna que ali se encontrava, e aqueles que ali entregavam aquilo que haviam encontrado em local onde estavam exercendo a sua profissão. As tentações são muitas vezes simplórias. A criatura que está assolada pela necessidade fisiológica de isentar-se do consumo do açúcar, vê-se no shopping center, templo do consumo da nossa sociedade, diante da doceria famosa, que serve o doce amor aos pedaços, porque para nós o açúcar simboliza a doçura, simboliza a doação de amor. Algumas pessoas, estudiosos da psicologia, dizem: pessoas que fazem café e acrescem de muito açúcar o café, estão na tentativa de externar o seu amor, de fazer com que aqueles que estão se servindo da bebida preparada por elas, envolva-se no seu amor, naquele exagero do açúcar, que é colocado muitas vezes em falta aos que colocam pouco açúcar. Nós não vamos dizer que esses são sovinas, não é? Ou que tenham falta de amor. Eventualmente é um desencontro do preparo da receita, que nada tem a ver com a condição psicológica de cada um. Não estamos aqui para julgar. Mas diante da doceria, da vitrine elegante, iluminada, aonde os bolos, os doces, se apresentam de forma tentadora, não pode comer doce de forma alguma, nem em sonho, nem em pensamento. Mas olha para um lado, olha para o outro, a tentação se apresenta. A tentação que atenta contra a própria saúde, pois o consumo do doce poderá prejudicar a fisiologia da criatura que está ali, frente àquela tentação. Das duas, uma. Ou ela entra na doceira, aprecia de perto, não é? Sente ali o aroma dos doces e se retira, ou entra e pede uma porção. De certa feita, numa reunião espírita,
E geralmente as reuniões espíritas que nós frequentamos são abastecidas com café, com lanche farto, somos servidos aí com muito carinho. E estava uma das servidoras da casa com o diabetes em estado avançado, quando chegou um bolo de Floresta Negra. Todos conhecem, já jantaram, ainda bem. E o bolo foi trazido com muito carinho por uma das senhoras que frequentava e trabalhava na casa como forma de doação para o lanche daquela noite. E ela me assinalou, ela que estado diabético avançado, em risco ali de saúde. Ela disse: olha, Afonso, que bolo delicioso. Eu disse: mas para nós estamos aí, nós estamos livres, porque essa tentação não vai passar por nós. E ela disse: não, é verdade. O bolo foi cortado, servido, e de repente ela aparece diante de mim com uma fatia bastante tentadora, generosa, e me apresenta. Eu disse: não, por favor, eu não posso, eu preciso manter a minha forma. E ela disse: não, não é para você, é para mim. Eu disse: mas como? Você não pode, você está num regime rigoroso. De vez em quando não faz mal para ninguém. E ela se alimentou ali daquele doce que, por recomendação médica, clínica, não poderia fazer usufruto. Diante das tentações do dia a dia, seja a tentação de nos apossarmos de algo que não nos pertence, porque está anonimamente entregue ao caminho, sejam as tentações de ordem gastronômicas, se não podemos o doce, se não podemos usufruir deste ou aquele alimento, as tentações se apresentam, que são as oportunidades de vasculharmos as nossas almas e buscar a força de vontade, a fé, a vontade de vencer. E há uma tentação muito grande. Nós sabemos que no dia de hoje, uma das grandes epidemias de ordem psicológica que acometem a humanidade é a depressão. A depressão se espalha por toda parte. Na sociedade em que as almas se atemorizam com o dia de amanhã, que não enxergam um futuro próspero, que veem as dificuldades que se encontram à sua frente, muitas vezes entregam-se à tristeza, ao desânimo, à descrença, à falta de fé que abre as portas da depressão. E quando mergulhamos profundamente na depressão, estudo realizado pelo espírito Joana de Ângeles, revelado meticulosamente pelo médium Divaldo Pereira Franco, podemos cair na tentação de atentar contra a própria alma, interrompendo a nossa vida no corpo físico, que é o maior crime que podemos cometer, pois o corpo físico é um empréstimo de Deus, do qual teremos que dar conta quando retornarmos ao mundo espiritual, para que cada um de nós reencarnasse na Terra. Necessário foi uma verdadeira engenharia espiritual para que tal se realizasse. E quando a alma descontrolada, depressiva, frente à tentação de pôr fim à vida, ignorando que não coloca ponto final, porque a vida prossegue após a morte do corpo físico. E aquele que comete o suicídio está trazendo para si um mal ainda maior, ainda mais doloroso, ainda mais prolongado do que aquele ao qual eventualmente se submete na Terra por questão expiatória ou provatória. A tentação diante das questões tormentosas da vida, que nos chamam a interromper a vida, ou fugir das nossas responsabilidades. Nós escutamos muito na sociedade hoje: eu não votei, eu não fui votar porque não voto mais em ninguém, que não adianta nada. Divaldo Pereira Franco, em São Paulo, nos últimos dias, ele diz claramente isso para mim. Algo que já estava em nós e que ele nos convida à reflexão. O espiritismo, a doutrina espírita, é a política.
não tem cor política. Mas o espírita, por necessidade evolutiva, reencarnatória, deve participar do mundo onde se encontra, deve empenhar-se, deve submeter-se e deve apresentar-se também, se deseja modificar a sociedade, se deseja transformar o ambiente onde se encontra, deve fazer valer os seus direitos, deve procurar infiltrar-se nas organizações, nos partidos e levar o ideal que acalenta em sua alma. Mas, frequentemente, não é o que acontece. Diante do dever e da responsabilidade, nós somos tentados a lavar as nossas mãos. Pôncio Pilatos, colocado frente a frente ao Cristo, sabedor de que o Cristo não tinha nenhum motivo para ser condenado à morte, não havia cometido nenhum crime, estava ali trazido por aqueles com os quais se antagonizara, pois o Cristo se antagonizou com aqueles que exploravam a religião em causa própria, os fariseus, e que viviam disso, e que se sentiam ameaçados por Jesus. E Pôncio Pilatos sabe que o Cristo erro não cometeu, que estava ali firme, personalidade marcante, corajosa, olhando nos seus olhos e dizendo que aquele não era seu reino, pois se o fosse, os seus ministros ali estariam para libertá-lo dos judeus e impedir que ele sofresse o que estava sofrendo naquele instante. Pôncio Pilatos olha para as criaturas que lá estão, não assinala nenhuma culpa no Cristo, mas entrega o Cristo para os seus acusadores. E ele, simbolicamente, lava as suas mãos como se dissesse: façam o que quiserem, da minha parte, lavo as minhas mãos, me isento. Pôncio Pilatos cede à tentação de fugir de sua responsabilidade. Vamos imaginar nesse instante, nesses minutos que nós ainda temos para esta reflexão, frente às tentações do dia a dia, quanto cresceria Pilatos se corajosamente, despreocupado com os interesses pessoais, pois era governador, autoridade, que se matassem os judeus, mas que tudo transcorresse sem desequilibrar o status quo daquela sociedade que lhe cumpria governar e manter, atuante e produtiva em favor do Império Romano. Acontecesse o que fosse, mas Pôncio Pilatos ali estava diante de Jesus, lavando as suas mãos. Caso ele tivesse, vamos imaginar, por um instante, tomado a defesa do Cristo e dissesse: como autoridade que sou, não vejo neste homem nenhum crime cometido. Eu, fazendo valer a minha autoridade, o absolvo destas acusações injuriosas, injustas, que tentam lhe impedir algo que não cometeu. Está ele sob a nossa proteção. Meus amigos, eu estremeço diante desta possibilidade. E aqui num exercício da imaginação, pois a imaginação dentre nós, se nós lhes dermos asas, o Espírito reflete, desperta, enxerga as tentações como oportunidades de crescimento. A criatura que passa à frente à doceira e diz: não posso comer doce, faz mal, passa ao largo. Não vou beber, pois me leva ao alcoolismo. Não vou trair nem infidelizar quem quer que seja, porque falseio com a verdade. Cometo um crime que não desejaria fosse impingido à minha pessoa. Não me aposso do que não é meu, pois que sei que se eu o fizer um dia, também serei roubado, infidelizado, traído.
frente às tentações da vida, necessidade de orar, pedir forças a Deus, pois na condição em que nós nos encontramos, pequeninos que somos, precisamos pedir ajuda. Meu Deus, o que eu faço diante desta situação? Pedir forças por intermédio da oração fervorosa, humilde, para vencer. Onde estaria Pôncio Pilatos hoje, se tivesse vencido a tentação de se acomodar frente à acusação feita ao Cristo e o tivesse absolvido entre os homens? Ah, meu Deus do céu, quem sabe estaria junto do próprio Cristo, em missão celestial, pelos mundos, que são múltiplos, pois são muitas as moradas da casa de meu Pai. Como diz Jesus, são muitas as moradas de meu Pai, são muitas as casas de meu Pai. Estaria Pôncio Pilatos convertido em alma iluminada, levando adiante a mensagem do Evangelho do Cristo. Mas, infelizmente, Pôncio Pilatos, frente à tentação, foi vencido por ela e deixou-se levar pelo interesse imediato, que era garantir o seu provimento, a sua situação confortável, luxuosa, naquela encarnação. A tentação pode nos parecer, no momento em que nós nos deixamos levar por ela, agradável, prazerosa, mas as consequências virão logo a seguir. Aquele que cede à tentação e é vencido pela bebida alcoólica, no dia seguinte enfrenta a chamada ressaca, o descontrole do organismo, enfrenta também, muitas vezes, situações vexatórias. Você fez isso ontem, falou isso, falou aquilo, mas não fui eu, foi sim. A bebida ajudou a libertar as imperfeições que estavam dentro daquela criatura. As tentações estão por toda parte. E não vamos demonizar as tentações. Não é o demônio que não existe, pois esta expressão encontra explicação, encontra a sua razão na Grécia Antiga, quando daimon significava espírito e gênio. E pejorativamente na igreja dogmática, daimon adquiriu o cunho, a expressão de alma demoníaca, perversa. Somos todos daimons, ou seja, somos todos espíritos sujeitos à expiação e provas no mundo onde nós nos encontramos. Na verdade, não devemos enxergar as tentações como armadilhas, não, mas como oportunidades de crescimento. Que Deus possa nos abençoar, nos iluminar, que esta casa do Caminho de Santana, aqui na zona norte da cidade de São Paulo, local aprazível em que se encontra, possa ser sempre este ponto de luz, de encontro das almas como a nossa, em busca da luz que necessita para vencer as tentações, as provas e as expiações do caminho que nos fazem crescer. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O mal que me fazem não me faz mal. O único mal que me faz mal é o mal que eu fizer ao próximo, que me torna um homem mau. Com Jesus em meu coração, procuro amar ao próximo como a mim mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e vencer as tentações em oração fervorosa e humilde. Muita paz a todos, que Jesus continue em nossos corações e ilumine os nossos lares nesta noite abençoada. Então, gente, alguém tem alguma dúvida? Mais um pouquinho. Que prazer, que alegria ficar numa
Alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? A gente lembra de Jesus, que também foi tentado, né? Pois é, essa questão encontra explicação na Gênese, obra básica do Espiritismo. Vejamos, Jesus, a resposta são dos espíritos de luz. Jesus, um espírito puro. Jesus, um espírito de ordem elevada. Jesus, que segundo a própria Gênese, se era médium de Deus, porque nós precisamos dos espíritos para guiar os nossos passos, nos ajudar a vencer as tentações. Nós precisamos, porque somos um espírito de ordem evolutiva inferior. Precisamos de espíritos de ordem elevada. Mas vejamos o caso do Cristo. Espírito perfeito, médium de Deus, ou seja, Deus conversa com Jesus. Deus passa a Jesus as ordens, as instruções, e Jesus é quem coordena o progresso que está ao seu alcance, semear pela terra. Jesus sofreu tentação, vamos lá, um espírito perfeito que já superou todas as tentações da terra, não tem necessidade, não pode ser tentado. A tentação é para nós mesmos, que somos pessoas ainda, e geralmente a gente não diz, eu estava lá no Amor aos Pedaços, eu sei que não posso, mas a carne é fraca. Que carne é fraca? O espírito que é fraco. Não é? O espírito não pode comer feijoada. Repete 3 vezes. E depois diz que a culpa é do porquinho, que deveria ser bem alimentado para não ter tanta gordura. Veja que interessante. Então Jesus, nós espíritas à luz da Gênese de Allan Kardec, nós entendemos que ali está uma colocação da igreja dogmática, no sentido de colocar Jesus frente ao próprio demônio, que não existe, porque veja, naquela passagem que está relatada no Novo Testamento, o Novo Testamento ele foi submetido a muitas e muitas intervenções dos concílios, conciliábulos da igreja dogmática, e sofreu alterações, adulterações. Está lá, vamos recordar a passagem, em que o demônio aparece diante de Jesus e lhe promete tudo que tem na terra, as excelências da terra, o poder da terra. Vamos analisar? Jesus não é o governador planetário? Como é que nós podemos tentar um milionário com dinheiro se ele é dono de metade da cidade onde ele está? Não é? Ele vai dizer, o que é isso aí? É um absurdo me tentar com R$100, me dar uma gorjeta. A situação pode parecer, o exemplo pode ser pueril, mas é bastante pertinente. Jesus não está para ser tentado. Quem está para ser tentado sou eu. Somos nós que enfrentamos a tentação todos os dias em nosso lar. Quer ver a tentação em nosso lar? Pai, não vou fazer isso aí, não gostei. Vai sim, senhor, não vou, vai, não vou, vai, não vou. Surge a discussão e de repente o pai sai. Depois da violência verbal, sai para a violência corporal, física. Então o pai não foi capaz de passar por aquela tentação, de dizer para o filho, filho, você está nervoso e desequilibrado. A hora que você estiver mais calmo, a gente vai conversar. Então aí venceu a tentação. Frente aos dissabores, a tentação é clara. Alguém pisa no nosso pé, no metrô às 6 horas da manhã, que é um local de calma. Metrô aqui, Zona Norte, nós sabemos como é que é o metrô, 6 horas da manhã, quando abre a porta, as pessoas dizem, posso entrar? Com licença. O senhor primeiro. Não, o senhor está de cabelo branco, entra primeiro. Às vezes até atrasa a saída do trem, porque excesso de gentileza, causa distúrbio. Se fosse assim era bom. Que nada. A gente sabe. Bom, não vamos falar porque todos já sabem aquilo que acontece. Se alguém pisa no pé, não é a tentação. O que Jesus faria em meu lugar? Chutava o homem?
Imaginaram essa situação? Com todo o respeito que nos cabe, mas a casa espírita, o centro espírita, é escola. E a pedagogia da situação se faz necessária. Pisaram no pé de Jesus. Jesus olha e diz, pobre alma, que não enxerga onde pisa. Que Deus ilumine o seu caminho. Nós não, a gente já chuta. Isso quando é menor do que a gente. Quando é maior, a gente toma aí as suas atitudes. As tentações são muitas, estão por toda parte, e a gente de vez em quando, como a própria Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles diz, nós estamos sujeitos ao fracasso. Mas se a gente fracassa, não vamos nos entregar à depressão. Eu errei, sim, eu errei. Não resisti à tentação, errei. Saúde. Mas agora, eu errei. Mas eu quero me fortalecer. Eu vou procurar me fortalecer diante da nova... Essa é a questão reencarnatória de todos nós. Vencer as dificuldades, não entrar em depressão pelo erro cometido. Se alguém aqui entrou no amor aos pedaços e é diabético, não vai ficar em depressão. Se alguém levou o dinheiro de alguém, calma. Terá a oportunidade de restituir pela providência divina. E no metrô também teremos a oportunidade. Nós já fizemos isso. Eu conto esse caso porque é interessante. Estava no metrô frente a uma jovem no banco reservado, aqueles supostamente chamados da melhor idade. Eu discordo disso. Melhor idade é da adolescência, descoberta da vida, das borboletas e de tudo que tem por aí. E estava eu diante de um jovem, de uma moça, bastante cansada. A expressão transmitia cansaço. Ela estava até curvada com os livros escolares. E eu me levantei e disse, senta. Ela se revoltou. Disse, como? O banco é seu. Eu não sou idosa. Eu disse, mas eu sei que não é. Ela disse, então só quer que eu sente no lugar dos idosos? Eu digo, não. Eu quero que você descanse. Que você repouse. Eu estou mais repousado do que você. Mas o senhor me conhece de onde? E eu disse, quem sabe de outra encarnação? O senhor é espírita? Eu disse, sou, com Allan Kardec. Ai, meu Deus. Eu digo, mas sente, vamos conversar. Ela sentou-se e começou a perguntar de reencarnação, de psicografia. Eu já disse para ela, tem a Casa do Caminho aqui em Santana. Já encaminhei para cá. Então Deus nos coloca, não é, diante destas oportunidades que nós não podemos perder. Tentação estamos sujeitos, mas também temos as oportunidades de manifestar aquela virtude, se é que eu tenho alguma, mas precisa dar uma sacudidinha para acordar. Mais uma vez, quero agradecer à diretoria, às nossas queridas irmãs, ao nossos irmãos que nos acolhem com tanto carinho. E aqui estaremos, se Deus assim o permitir, e se o convite for reformulado. Deus abençoe a todos. Então, gente, a gente faz agora uma outra etapa do atendimento, do preparo, do que a gente veio fazer numa casa espírita, né? Nós entramos, ouvimos o nosso evangelho, refletimos, e depois de tudo isso interiorizado, nós partimos para uma etapa que a espiritualidade superior espera com muita ansiedade, que é quando nós saímos das nossas dores, das nossas preocupações, e buscamos auxiliar através das vibrações que doamos, criaturas que estão muito mais necessitadas do que nós. E é isso que nós fazemos agora. O planeta precisa de muita coisa. As inúmeras tentações não estão fora, estão nos nossos corações. Nada é externo, nada nos atinge se o nosso coração estiver em paz. Então escolham o que o planeta precisa. Amor, esperança, coragem, fé. E doem. Envolvendo num imenso abraço.
como se a gente sentisse sair do coração e sai, fluidos de muito carinho por esse planeta, por encarnados e desencarnados, por todos aqueles que encarnam com tarefas definidas, por todos aqueles que não têm noção ainda do percurso a ser realizado, estejam onde estiverem, por todos aqueles de nós que sabemos que estamos em erro, mas somos incapazes de nos desculpar, por todos aqueles que temos o coração tão endurecido que sabemos que estamos perdendo criaturas amorosas, amigos, companheiros, por sermos incapazes de refazer percursos, corrigir erros e aceitar as retificações. Que as nossas vibrações envolvam todos esses queridos e envolvam também aquelas criaturas que nos acompanham na condição de inimigos temporários, porque um dia serão grandes amigos. Que todos esses recebam os nossos melhores fluidos. Estejam as criaturas nas ruas, nas casas. Não é o espaço físico que traz a paz, mas a paz interior. Então que todos recebam e se tornem criaturas melhores, levando um pouquinho, que seja, de tranquilidade a todos que se aproximam. Vamos vibrando com muito carinho por essa casa que nos acolhe, que nos traz momentos tão preciosos, reflexões tão generosas. Vibrando com muito carinho pelos nossos familiares, nossos lares, por todas aquelas criaturas que pediram para nós, quando nós viéssemos a uma casa espírita, que fizéssemos uma oração por elas. E por último, Senhor, vamos pedindo que, por caridade, uma parcela dessas vibrações atinjam os nossos corações, para que sejamos melhores a cada dia, sejamos mais iluminados, tenhamos mais paciência e mais coragem. Que o nosso regresso à casa seja feito com muita paz e proteção, e assim possamos passar toda essa semana, levando pelo menos um pouquinho do bem que nós recebemos na noite de hoje. Graças a Deus. Então, permaneçam em silêncio. Uma parte do tratamento já foi feita, a outra parte começa agora com os passes. Obrigada.